Olá, 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 senhoras e senhores, muito obrigado por mais uma semana vocês estarem aqui com a gente. Boa, boa. Hoje estamos aqui no nosso incrível podcast, o Social em Nós, mais uma semana. Eu sou Guilherme Marinelli, sou psicólogo, professor e estou aqui com o meu amigo Matheus Rocha, sou psicólogo, professor e um monte de coisa aí, né? Sou corintiano também, gente. Já acrescentar essa na apresentação. Tá em acabando algum a Copa, momento. tá acabando a Copa do Mundo, já está voltando, então a gente já isso vem na Acho que quando apresentação. esse programa for ao ar já vai ter acabado, né? É verdade, Que é verdade. daqui, É. daqui a algum tempo, O algumas Corinthians vai ter semanas. jogado anteontem, torcendo para ganhar do Remo, gente. Certo. Muito bem. Em algum momento, a torcida do Matheus pelo Corinthians teria que aparecer aqui. Sim, Porque, né, é um estilo de vida, não é só uma torcida, né? exato. Mas é isso. Gente, hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, e acho que o Matheus também, né? Acho que a gente compartilha, assim, desse interesse, que é o cinema. Sim. E aí a gente vai falar do cinema não só de uma perspectiva como fãs de cinema, ou como pessoas interessadas e que consomem o cinema, mas vamos falar do cinema da perspectiva da psicologia da arte, que a gente já conversou aqui, já tem outros programas aqui no nosso podcast sobre esse tema, da psicologia da arte, então procure aí para que você encontre. Então a gente vai trazer um pouco da perspectiva do cinema pela psicologia da arte. A gente teve essa ideia, na verdade essa ideia foi uma sugestão do Matheus, de que, porque foi um capítulo que eu publiquei junto com outras colegas alguns anos atrás, num livro, e aí você tem um livro aí, Má, para fazer o jabá? Qualitative Research Isso. and Social Intervention. Social Intervention, é isso aí, então... Chique, livro escrito em Eu tô inglês. Autografado pelo Então... organizador, que é o Guilherme. Olha aí. Deixa eu ler o nome do capítulo aqui, que é... Cadê? Eu vou traduzir, tá? Psicologia do cinema, cenas e cenários promovendo a agência de estudantes na escola pública. Boa, Acho que é isso, perfeito. né? A tradução. É isso. E aí, tem uma coisa que é interessante, acho que eu vou começar falando um pouco da ideia do eu vou só ali. um adendozinho. Eu acho que também o tema eu sugeri, mas foi uma das nossas ouvintes, que é a minha aluna. Ela, boa. A Isis, ela é aluna no Senac, e aí ela comentou um pouco quando a gente falou sobre música, e aí, música, a gente falou do rap, e ela falou, pô, seria legal falar do cinema, e aí eu falei, o Guilherme, a gente vamos falar que são coisas que a gente gosta, caramba, e dá para articular bastante com a psicologia da arte, né? E aí, enfim. Boa. Legal. Muito obrigado, Isis, então, pela sua sugestão. Então, é o seguinte, bem, a ideia básica, né, porque assim, quando a gente fala da psicologia da arte, a gente falou isso também naquele outro programa, as materialidades artísticas nos afetam de maneiras diferentes, né? Então, se você está usando música, se você está usando filme, se você está usando fotografia, se você está usando dança, enfim, né? Todas as formas de arte que a gente tem, elas nos afetam de maneiras diferentes. E por que elas nos afetam de maneiras diferentes? Principalmente por conta do formato delas, por conta da estética, né? Da maneira como elas se organizam. Então, a música nos afeta de uma maneira diferente do que a fotografia, né? A fotografia eu preciso parar, olhar, contemplar brevemente aquela imagem, né? Enfim, e aí, claro que o contexto, aonde essa fotografia está sendo exposta, se eu estou vendo no meu computador, no celular, se eu estou vendo numa exposição, no museu, tudo muda, né? A possibilidade que eu tenho de interpretação, inclusive, daquela imagem. E aí, o cinema tem uma coisa que é interessante, que é uma das formas de arte mais recentes que a gente tem, né? Então é importante que se diga isso. O cinema e o filme, de maneira geral, tem uma coisa interessante, porque ele mistura várias expressões artísticas. Então, no cinema, a gente tem fotografia, né, que justamente a composição da cena, né, o posicionamento da câmera, etc. A gente tem toda a trilha sonora, a gente tem os efeitos sonoros de maneira geral, a gente tem todos os efeitos visuais, né, a gente tem
a dramaturgia, a interpretação dos personagens, né, pelos atores. Então, a gente tem uma mistura de várias expressões artísticas expressas nesse modelo, né, que é o cinema, que se expressa aí sendo o cinema. E o cinema também é interessante porque ele se popularizou muito nos últimos anos, né? Então, as salas de cinema, enfim, os milhões que a indústria cinematográfica gera, né, e movimenta todos os bilhões, né, provavelmente, de todos os anos. Então, acabou se tornando, e aí, obviamente, isso traz problemas, ao mesmo tempo que também é uma coisa interessante, que é justamente essa massificação, né, essa produção principalmente do agora cinema, com os que é uma streams, produção né, a discussão sobre isso. Isso, que muitas vezes não tem aprofundamento nenhum, que é só uma indústria de fato, assim, uma máquina de fazer dinheiro, e ainda, de maneira geral, remunerando muito mal os seus trabalhadores, né? Então, salvo os atores que são atores de ponta, conhecidos do Hollywood, etc., os operadores de câmera, os roteiristas, né? Enfim, as pessoas os produtores, todo mundo ali, os editores e tal, normalmente são pessoas que não têm a remuneração como deveriam ter, né? O reconhecimento que deveriam ter. Então, a ideia básica é um pouco essa. E aí, o que é interessante? Eu acho que eu queria trazer um destaque aqui, talvez a gente possa até ir trazendo alguns exemplos de Quando você filmes, estava né, falando, eu e cenas que pensei foram nisso, você importantes pra falou, tipo, gente. por exemplo, da dramaturgia e dessa coisa da ação. Eu lembrei, por exemplo, do filme, agora mais recente, o Hamnet, né? Tipo, o filme tem teatro dentro dele, assim. Então, você falou de som, eu lembrei, eu vou jogar aqui, fazer as coisas que eu fui lembrando. Tem aquele filme que é... Gente, como é o nome do filme? Esqueci agora, daqui a pouco eu lembro no filme. Tá. Zona de Interesse, que é um filme que ele foi, eu acho que ele é de 2004, e o áudio, o som desse filme, ele é o protagonista. Tipo, negócio assustador, assim. O próprio Oppenheimer, do Nolan também, ele inclusive foi filmado lá num jeito super complexo e tal, que é recomendado que você assista numa sala, pelo menos, eu consegui ir numa sala XD e tal, e aí foi me lembrando isso quando você foi falando, sabe, de fotografia e coisa assim. Isso. E aí, eu vou deixar para falar isso um pouco mais para frente. A gente tá falando do olhar, eu vou deixar um pouco mais para frente. Depois eu falo. Boa. Não, então, mas eu acho que são bons exemplos, né? Inclusive, exemplos da complexidade que se alcança na produção cinematográfica, assim. E acho que tem uma coisa que é interessante da gente pensar no cinema, que é assim, o cinema, ele te dá um recurso que é muito interessante, que é você assumir a posição de espectador pelo movimento da câmera, mas essa câmera possibilita que você assuma a perspectiva do protagonista, que você assuma a perspectiva de alguém de fora que está olhando aquela cena acontecer. Então tem filmes que você só sabe o que o protagonista sabe, que você está acompanhando o desenrolar da história junto com o protagonista. E tem outros filmes que você sabe muito mais que o protagonista, que você consegue, inclusive, ver a perspectiva de outras pessoas, de outros personagens, de outros tempos, né? Eu sempre lembro daquele filme Memento, né, que é um filme, Amnésia. acho que em português é Inclusive, Amnésia, ou a só tradução um dele. adendo. Esse filme, foi assistindo esse filme que eu tive a ideia de discutir, não só assistindo esse filme, mas esse filme foi muito importante para eu discutir a ideia de memória, minha dissertação, que inclusive eu explico memória um pouco articulando o filme, né? E que é do Nolan também. A gente falou do Oppenheimer, também é do Christopher Nolan. Isso. Então, e assim, é isso, né? Esse filme é um grande exemplo desse processo da edição e do roteiro, de como que você pode contar uma história de uma maneira não linear, e o quanto que ele faz totalmente sentido, né? E aí, claro, tem recursos visuais ali também, né? Enfim, do preto e branco, do colorido, etc e tal, então é um exemplo disso. E aí, eu acho que essa é uma coisa que é muito potente no cinema, porque a gente conseguir assumir essas posições dentro do filme, durante o filme, faz com que a gente se mobilize, a gente se afete de maneiras diferentes. Então, como o cinema congrega essas várias expressões artísticas,
ele também possibilita que a gente se afete de formas diferentes Uhum. ao assistir o filme, né? Então, tem gente que ama, por exemplo, Uhum. trilha sonora, né? Quando você pega, esqueci o nome dele agora também, aquele cara que é super famosão de trilha sonora, Uhum. Hans Zimmer. Você pega as trilhas sonoras do Hans Zimmer, por exemplo, nossa, você tem no Uhum. Spotify, inclusive, você tem as trilhas Uhum. sonoras que ele já fez e tal, né? Então, tem gente que se afeta muito pela trilha sonora, tem gente que se afeta muito e gosta muito do roteiro, né? Que tem muito mais a Fotografia, ver né? com essa questão da construção da história, da Uhum. fotografia, das interpretações, né? Uhum. Dos atores Sim. também, que a gente vai chegando a pontos, assim, incríveis, né? De interpretação. Enfim, a gente tem recentemente o Ainda Estou Sim. Aqui, né, que a gente pode usar de exemplo, assim, né, na qualidade aí das O Agente Secreto interpretações e também, tal, a do gente falou Fernanda Torres. de música, para mim, o Agente Secreto, a trilha, não a trilha sonora, porque não é a música necessariamente, mas o som, que é diferente, né? O som desse filme, para mim, é Isso. sensacional, assim, ele hipnotiza quase. Tanto que, quem não assistiu, assista, gente. Acho que tá na Netflix, se eu não me engano. Tá. Então, e aí a gente pode falar, né, dos efeitos sonoros, a gente pode falar da sonoplastia, né, enfim, a gente pode falar desses vários tópicos. Mas o que eu queria só pontuar mais aqui é que, assim, isso faz com que o cinema tenha uma grande potência de afetar as pessoas, de mobilizar afetos que estão nas pessoas, né, de gerar, provocar memórias, né, fantasias, imaginação, etc. Porque o cinema consegue nos transpor para dentro da história, para a gente estar junto do protagonista e do personagem, vivendo as angústias que ele está vivendo, né? E aí, uma coisa, por exemplo, é eu ler uma história dentro de um livro, que é incrível também, claro, eu sou super fã dos livros, mas o livro, ele deixa um espaço necessariamente para que você imagine algumas coisas. Então, como é esse personagem Polêmica fisicamente, de por exemplo, adaptações, né, inclusive. isso, e aí, enfim, como que é o tom de voz, etc e tal. O cinema, ele te dá isso de uma maneira mais pronta, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você está daí observando aquelas imagens, observando aquela fotografia, também podem ter detalhes ali que o diretor imaginou, por exemplo, ou o diretor de fotografia imaginou, detalhes do figurino, por exemplo, que você não sabia, que você não conhecia, que você não tinha visto, que você não imaginaria, né, se você não tivesse em contato com aquela obra naquele momento. Então, enfim, eu acho que essa é a potência do cinema, e aí eu acho que é isso, né, assim, eu particularmente tenho uma história pessoal com o cinema muito intensa, assim, porque, bem, o meu irmão, vou fazer Isso aqui que eu já ia o falar, jabá, né, não também. pode deixar de falar, tem que falar de novo. O meu irmão, Rafael Arinelli, ele tem um site, né, e aí tem um podcast também chamado Cinemação, e você vê que, assim, né, nós dois gostamos muito de filme, e na minha casa, né, onde eu cresci, com a minha família e tal, meu pai sempre foi muito fã de filme, e ele chamava a gente para assistir os filmes, né, ele falava, ó, vem aqui que eu vou te mostrar esse filme aqui, e aí ele me mostrava os filmes do Pantera Cor-de-Rosa, ele mostrava os filmes, né, enfim, que ele assistia antigamente e tal, que ele gostava, etc. Então isso também vai formando um espaço afetivo, né, porque o cinema e o filme, de maneira geral, a gente tem esse hábito de assistir com outras pessoas, ou de estar num espaço, né, que ele é todo preparado para que você possa assistir aquele filme. Então, o cinema, ele é escuro, né, ele tem as poltronas, ele tem uma tela muito grande, ele tem um som bem preparado. Então, tem uma preocupação estética com o cinema. Tudo bem que hoje em dia as pessoas estão assistindo, né, cada vez mais filme no celular, etc e tal, o que pode ser um problema, porque você perde muita coisa do filme, mas é isso, assim, então o cinema, ele tem uma preocupação estética e ele tem muitos recursos para afetar e mobilizar emoções das pessoas, assim. Então, eu sou suspeito para falar, eu sou absolutamente apaixonado por cinema, assim, eu adoro, e eu vejo que é o tipo de materialidade artística que mais me afeta, assim, claro, por conta dessa minha história pessoal também. Pensando em história pessoal, é engraçado, porque eu sou totalmente ao contrário. A minha história com o cinema, ela é totalmente, eu diria, se for pensar na minha vida, ela é recente, porque eu já contei aqui, eu cresci vendo futebol, tipo, meu negócio era futebol, eu gastava meu tempo, eu não via nem desenho animado. E aí, foi quando eu entrei na faculdade, eu lembro que foi um pouco, na verdade,
eu tinha o irmão de uma pessoa muito próxima a mim, que eu não amigo, ele era maluco por cinema, assim. E aí, às vezes que eu ia na casa desse amigo, ele me falava, tipo, senta aí, vamos ver um filme. Aí eu lembro, tipo assim, a primeira vez que eu vi um filme, aquela coisa, esse filme do Oscar, eu assisti Miseráveis, que acho que, sei lá, 2013, 2012, sei lá. Sentei lá e falei, nossa, que interessante o filme, tá? Porque eu não tinha costume de, a não ser filme de ação, que meu pai gosta muito, as coisas, tipo, esses filmes não me pegam muito, nunca me pegou. E aí, quando eu tava na faculdade, assim, eu lembro de eu falei, deixa eu me interessar, assim. Eu fui olhar filmes que eu lembro que eu peguei a lista, por algum motivo que eu não lembro qual, comecei a assistir filme do Oscar, que estava indicado. E aí eu comecei esse hábito. E aí eu falei, cara, cinema é sensacional. E aí que eu fui assistindo e tal. E eu me recordo, eu tava até lembrando, porque aí mais recentemente eu tenho assistido até mais antigos, assim. Então eu fui assistir o Compadecida, que é o lá de 69, que tem o figurino, inclusive, daquele filme é bom. E aí, acho que, pensando em materialidade, acho que é uma coisa mais, eu diria, mais do Mateus adulto, assim, não é uma história muito, tipo... Que é de contrário, por exemplo, quando eu fui do Racionais, da música, que é uma coisa que tá comigo... Remete à infância, né? Me remete, tipo, ao bairro, à favela e tal. Mas eu acho que o cinema, você tá falando de forma de afetação, o cinema me pega num lugar também, que eu acho que a gente tem essa frase, né, que a gente fala sempre no grupo, que é olhar de novo para ver o novo. E eu acho que, dada essa complexidade do cinema, é assustador quanto que você pode ver coisas que você não viu olhando de novo, assim, né? E aí a capacidade de afetar, a capacidade... Porque acho que um filme mais recente que eu assisti mais de uma vez foi o Dores, o Sinners, lá do Michael B. Jordan, né? Que eles ganharam vários prêmios agora. E eu assisti, acho que esse filme 3 vezes agora, antes de ter a premiação do Oscar e tal. E é sensacional como eu percebi coisas e cada vez mais complexidade, cada vez mais camadas, cada vez mais coisas. Não, quando você assiste de novo, é outro filme, cara. É outra experiência. Sim. Né? Então, enquanto a primeira vez que você assiste, você está muito focado em entender a história, o desenrolar, o que está acontecendo, quando você assiste pela segunda vez, você já sabe o que vai acontecer especificamente e tal, então cria a possibilidade de você direcionar o seu olhar para outras coisas que você não direcionou da primeira vez. Então, realmente. E o que eu falei que ia falar depois é a coisa do olhar mesmo. Porque você estava falando sobre... Você falou sobre diretor de som, de trilha sonora, a gente falou de direção de filme mesmo. E aí tem uma estética que a gente vai identificando. Então, esse filme é Tarantino, você vê ali, tipo, a estética do filme e tal. E aí, chamando a atenção, porque isso a gente vai treinando o olhar, né, de um modo geral. E aí me chamou a atenção porque eu vou fazer um parênteses aqui, que eu não estou falando necessariamente de cinema, mas de uma produção audiovisual, que foi que eu até compartilhei no último grupo, no último encontro do coletivo, eu comentei isso, que eu estava falando sobre, que eu estava vendo um clipe do Kendrick Lamar, que é a música Element, e aí eu estava assistindo e falei, gente, isso daí me lembrou uma fotografia do Gordon Parks. E aí eu fui olhar, aí eu pesquisar, e aí realmente o cara que dirigiu o filme e o Kendrick, intencionalmente, eles quiseram fazer uma reprodução e uma homenagem estética, de cor, de tudo ao Gordon Parks. E aí é interessante o quanto que a gente vai pegando isso, tipo, os filmes e com o tempo que isso vai afetando. E aí a gente está falando aqui, eu estou falando de uma coisa mais ártica, mas para mim, eu não consigo, depois que você consegue olhar, eu não consigo separar a forma que essa materialidade me afeta do que eu vou bebendo também. Então, tipo, do que me gera interesse, e aí hoje pode colocar até dos estúdios e várias coisas, assim, que aí a A24 fazem filmes bons, assim, então aí vai ampliando, assim, a questão, né? E volta para a frequentação, né, de treinar não é treinar no sentido informático da coisa, mas é habituar, né, o olhar, né, o ritmo. E assim, a gente nem tá entrando aqui na questão da indústria cultural, né, enfim, porque, assim, daria para entrar também e dá para ir muito longe, porque
por exemplo, né, um tempo atrás eu estava vendo um cara comentando sobre isso, que assim, a gente vê tanto nos filmes a reprodução, por exemplo, de Nova York, que seja, né, às vezes sendo atacada por alienígenas, mas às vezes também só a história se Central desenvolvendo em Park Nova ali, né? York, e que você vai construindo nas pessoas o desejo de estar nesse lugar, de ver esse lugar pessoalmente, né? Então, o quanto que o filme não acaba indiretamente ou às vezes diretamente, inclusive, afetando o turismo numa determinada região. Eu lembro na época que filmaram lá o Hobbit, o Senhor dos Anéis, etc., uma galera indo para Nova Zelândia, indo para Austrália e tal, para ver os settings de gravação do filme, etc. e tal. Então, assim, de fato, é uma coisa muito grande, né? E o quanto que o filme, porque essas memórias afetivas que eu tenho da minha infância, assistindo filme com meu pai, com meu irmão, assistindo filme tarde da noite, assistindo filme no final de semana à tarde, sei lá, essas memórias fazem parte de quem eu sou, fazem parte da minha identidade. Então, de alguma maneira, esses filmes também fazem parte da minha identidade. E aí, você falou, por exemplo, dos filmes de ação, e o quanto que a gente vai aprendendo sobre história, o quanto que a gente vai aprendendo sobre masculinidade, o quanto que a gente vai aprendendo sobre desigualdade social, sobre o mundo, a partir dos conteúdos dos filmes que a gente acessa, né? Então, quando todo mundo fala disso, né? Quando você pega o filme lá do Rock, que o grande vilão é um russo, você tem ali um posicionamento político muito claro, né, assim, do que você está defendendo e tal. E aí eu acho que hoje em dia a gente assistir esses filmes dos anos 90, dos anos 2000 e tal, dos anos 80, fica ainda mais claro esse posicionamento, né, o quanto que é uma propaganda muito intensa, né, dos Estados Unidos e tal. E aí eu acho que isso também abre espaço para a gente ir buscando outras linguagens, outras coisas, filmes de outros lugares, né? Que tem um pouco a ver com a discussão que a gente fez no programa passado sobre o reconhecimento das várias perspectivas, né? A poliepisteme e tal, né? Que assim, é isso. Então, os filmes, o cinema brasileiro, ele nunca vai ser exatamente o que é o cinema americano, norte-americano, por exemplo. E é ótimo que não seja mesmo, né? Porque o cinema brasileiro tem que falar da nossa realidade, com as pessoas daqui, né? Com histórias e perspectivas que dizem respeito à realidade brasileira e latino-americana. Enfim, então tem isso também, né? Se a gente quer conhecer um pouco mais de algum lugar ou de alguma cultura, a gente também pode e deve consumir produções culturais daquela região, né? Aquilo diz muito sobre aquele povo, aquela realidade, a memória, a identidade Você me de falou determinados isso, acho que lugares. falando não sei se dá para falar escola de cinema, cinema de um modo geral. Tem o cinema norueguês, né? Que tipo, ganhou agora com valor sentimental, mas já vem crescendo com o diretor lá, o Joaquim D. Que é engraçado, porque eu entrei em contato, foi exatamente assim, quando eu estava em Oslo, uma amiga falou, nossa, esse filme se passa em Oslo, acho que você vai gostar. E eu assisti. E eu passei a assistir eu vi todos os filmes desse diretor. E aí, do quanto que amplia muito os sentidos que você consegue dar, de conhecer os lugares e por aí. Mas também é interessante, eu estava assisti de novo esses dias aquele filme Os Miseráveis, de 2019, eu acho, que é um filme francês muito interessante, que a gente pode deixar depois as indicações. Enfim, eu vi em algum lugar, algum streaming apareceu aí, que conta a história da periferia de Paris, assim, que é muito interessante, que não é a Torre Eiffel, que pensando nisso, né? Tipo, que não é o Central Park. É bem interessante, porque isso vai ampliando essa coisa de saber, por exemplo, a presença da imigração, assim, né, de pessoas imigrantes em Paris, e aí você vai percebendo isso no filme e tal, essas discussões, e que isso é pela arte, né, e aí pensar o que o cinema enriquece isso, que é essa possibilidade de, tipo, se a gente pode se transportar para outros mundos, o cinema te permite isso em várias dimensões do sentido, né, assim. É Só isso. que não é a realidade nesse sentido, né, tipo, é uma representação, né, aquela coisa. Isso, exato. E por isso que também nunca é neutro, né? Sempre tem um posicionamento Sim. e tal. Assim, eu sou suspeito para falar, eu
ficaria aqui muito tempo ainda falando de cinema e a gente pode fazer episódios que a gente pega um filme também, a gente discute sobre o filme, né? Tenta fazer uma análise assim sobre o filme, porque de fato é uma forma artística assim para mim que tem muita potência, assim, me envolve muito, eu gosto muito de filme. E a gente tem muita coisa, né? Tem muita coisa saindo, muita coisa sendo produzida e tal. E, enfim, o cinema tem uma importância muito grande, assim. Mas eu acho que é basicamente isso, assim. Quem tiver interesse pode ler o capítulo do livro aí também, acho que vale a pena. Para vocês deixarem nos comentários indicação de filme, o seu filme favorito, qual que é a associação que você vai deixar ali? Isso, boa. Putz, agora você me pegou de... Eu começo, então. Eu vou indicar 2 filmes. A Pior Pessoa do Mundo, que é esse norueguês. Eu gosto muito desse filme. Eu preciso ver esse filme, tá na minha lista. E Lady Bird também, que eu gosto muito, que é da mesma diretora do filme Barbie, que foi que eu tava começando. Eu gosto muito desse filme também. Só deixo essas 2 indicações. Eu vou indicar o filme brasileiro, para quem ainda não viu, o Que Horas Ela Volta. Muito bom. É um filme que eu gosto muito, assim. Então, quem nunca assistiu, assista Que Horas Ela Volta. Acho que por enquanto de brasileiro, gente, assistam Compadecida, tem no YouTube. É muito bom. Muito bom. Sim. É muito bom. Não, tem muita coisa boa. É isso aí, eu gostei da ideia. Boa. Deixa aí nos comentários a Boa. indicação de filmes, pra gente formar uma rede aqui de indicações. Muito obrigado, pessoal. É isso, gente. Muito obrigado. Boa semana para vocês. E semana que vem a gente tá de volta.